Queridos e amados irmãos, mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo 666 da besta, ok? Se você não sabe, eu quero que você saiba que o governo político será o governo do anticristo, da besta, ok? E por isso eu trago as mensagens escatológicas, do arrependimento, da volta de Jesus. Então eu não fico pregando, eu não fico ensinando as pessoas a granjear dinheiro, a serem ricos, a serem famosos, a estar nos holofotes. Não, eu não ensino isso. Eu trago a você a verdade da escatologia, a volta de Jesus e o fim do mundo, o qual está na Escritura. O povo de Deus, a igreja do Senhor, desde quando foi pregada essas primeiras pregações sobre escatologia, a volta de Jesus e o fim do mundo, eles já acreditavam que Jesus voltaria naqueles tempos. Isso há 2000 anos atrás, ok? Então, na verdade, nós hoje caminhamos para a reta final. Por que eu digo isso? Porque naquele tempo eles acreditavam que tudo que está na Escritura ia acontecer naquele tempo, sendo que não era o tempo. Contudo, hoje nós temos o tempo apropriado para a volta de Jesus, para o reino do anticristo. Por quê? Porque hoje, há 2000 anos atrás, se cumpre aquela mensagem, aquela palavra de Daniel, que a ciência se multiplicaria. Também relata na palavra que a maldade se intensificaria, que o amor da humanidade esfriaria. Se cumpre aquela mensagem de Jesus dizendo que haveria os tempos como de Sodoma, como os de Ló, como nos dias de Noé. Então, assim seria a vinda do Filho do Homem. E tudo isso, essas situações que estão acontecendo, elas validam as Escrituras em dizendo que quando houvesse todas essas coisas, estaria próximo e haveria a volta de Jesus. Então é o que eu acredito que esteja acontecendo neste momento, a volta de Jesus. Então eu optei, e na verdade, mesmo que falho, pecador, diante do Senhor, como sou, como qualquer ser humano, eu trago a palavra de Deus, intermédio da Escritura, da palavra de Deus, que ensina sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o que estaria acontecendo. E dentro dessa mensagem nós observamos que a própria palavra diz que haveria o que? Apostasia. Sempre houve apostasia, mas hoje com intensificação muito maior. Haveria apostasia, que quer dizer o abandono do verdadeiro evangelho, o qual é boa nova, vindo de Deus, intermédio de Jesus, na morte de Jesus, o reconcílio para com o Pai, o reino viria a nós, e nós tomaríamos posse novamente de ser co-herdeiro em Cristo, intermédio da aceitação do governo do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus, do seu sangue derramado, e de haver uma conversão, mudança de vida, metanoia, mudança de vida, pelo que está na Escritura, e assim ser um seguidor de Cristo, vivendo o evangelho verdadeiro, obedecendo às leis, os decretos e os mandamentos. Porém, nos dias finais, o que haveria? Haveria o abandono dessa prática, de pregar a verdade, de pregar a volta de Jesus. Até cita nas Escrituras que haveriam zombeteiros, zombadores que zombariam da volta de Jesus. Aonde está a volta de Jesus? O mundo não é assim que diz a sociedade? Não é assim que diz as pessoas? O mundo acaba para quem morre, não é assim que eles falam? Não vai acabar, o mundo não vai deixar de existir. A Bíblia diz que zombariam da volta de Jesus. Onde está a volta de Jesus? Porque já morreram, tantas gerações se foram, e morreram nossos pais, e nada aconteceu. Mas isso é falta de entendimento e do crer na mensagem. Porque a palavra diz que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Para Deus não tem tempo, mas sim o cumprimento do que está nas Escrituras. Está se cumprindo, se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá o restante.
Por isso que eu trago a mensagem. A palavra diz que eles não dariam crédito quando nós pregássemos a volta de Jesus. E é o que acontece. As pessoas zombam, apostatariam da fé. No caso, abandonariam o Evangelho, abandonaram a vinda de Cristo. O amor de muitos se esfriaria, é o que está escrito. Nós estaríamos vivendo como nos dias de Sodoma e Gomorra, é o que nós estamos vivendo. O anticristo, o espírito do anticristo que atua desde os tempos antigos, desde o tempo de Jesus, a palavra diz que o espírito do anticristo operava. Só que esse agora, no final, ele vai acender-se na terra. Vai ser um homem que vai comandar todo o sistema que está preparado. E isso é muito triste, porque nós observamos as introduções dentro do mundo, dentro da sociedade, ao qual nós viemos desde os tempos dos reis, dos reinos, o tempo antigo, e hoje nós vivemos o tempo de eleições, democracia, enfim, a tal da falsa liberdade que eles pregam. E com essas autoridades se aglomeram e estão criando uma nova lei internacional. Aliás, essa nova lei internacional já foi criada e ela existe, ela está sendo posta em prática e vai se cumprir conforme está nas Escrituras. Eu até ensino assim, claramente digo para vocês que aquilo que está no Apocalipse já está aprovado, já existe essa lei, que é a lei, quem não tiver o número da besta, não vai comprar, não vai vender. Essa lei, ela já existe. Por exemplo, dentro do globalismo, na nova lei internacional, se colocar nova ordem, daí não passa, sabe, aí nos algoritmos do YouTube, das plataformas, não passa. Eles falam que é uma teoria da conspiração. Mas essa lei da nova ordem mundial, ela já existe. Como tem como diz, tem lá, por exemplo, a Europa, né? Tem lá os BRICS, no caso, tem os grupos, tem os blocos. Existem os blocos dos BRICS. Tem lá só uma única moeda europeia, que são vários países, não só. Então tudo isso está preparado. E tem uma lei da nova ordem internacional que rege isso. E os poderosos estão guerreando entre si. Isso é bíblico também, porque está na Escritura, que haveria guerra, fomes, rumores de guerras, enfim. Isso tudo está acontecendo por causa do quê? Tudo isso que gera isso é por causa do Deus Mamon. Tudo por causa do Deus dinheiro, do poder. E dentro desse poder que aí está, dentro da nova ordem internacional, ou uma nova ordem da lei internacional sobre todo o mundo, eles colocam regras. Todos os países têm que estar enquadrados naquilo que eles colocaram. Por exemplo, na Agenda 2030. Se você não estiver enquadrado na Agenda 2030 e cumprir tudo aquilo que eles estão mandando, você também, como país, não estou falando como reino agora familiar, como reino humano, não. Como pessoa individual, não. Estou falando como no totalitário, no total, na totalidade de todos os países, tem que estar enquadrado. Senão, não pode exportar e nem importar. Nesse caso, não pode comprar nem vender. Então, na verdade, já existe essa lei internacional. A nova lei internacional sobre o mundo globalizado, que quem não estiver enquadrado, segundo eles, não pode exportar e nem comprar, ou não pode comprar, não pode vender. Já está pronto o sinal 666 da besta, da nova ordem internacional. Com isso, meus queridos, ela devagarinho está sendo implantada em intermédio da internet, das mídias e das leis aprovadas nos congressos de todo o mundo, de todos os países. E ela vai chegar agora nos estados, está chegando nos estados, e vai chegar nas famílias, e das famílias vai chegar a cada um dos seres humanos. A lei 666, que é um sistema, o qual será regido pelo iníquo, o qual será aquele que será o cabeça, que vai administrar isso, que é a besta.
A besta vai nascer. Mas na verdade o sistema da besta está pronto. Só falta vir um grande líder e virá. E o que mais me preocupa, na verdade, o grande líder que está para vir agora, é o que está acontecendo neste momento. Nós observamos aí direita, esquerda, centro, isso não existe. Todos fazem parte do mesmo conluio, do mesmo sistema. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas fazem parte do mesmo sistema, do mesmo Deus Mamon, do dinheiro. Eles até falam em democracia, falam em liberdade de votos, mas isso não existe na verdade, porque dentro do Congresso as coisas que são votadas para o governo são tudo pago. Eu pago, vocês votam naquilo que eu quero. É assim que funciona. O parlamentar, o senador, o deputado estadual, o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, vota segundo aquilo que o sistema quer, que o partido quer, que foi negociado com tais donos do dinheiro. Então, se vocês votar a favor desse projeto, eu te libero tal projeto, libero tal dinheiro, tal PL, tal coisa. É tudo a barganha do toma lá da cá. Então, na verdade, nós vivemos uma falsa democracia. Tá entendendo? E pode ver que isso tem aprovado muitas leis no mundo todo. Por exemplo, tirar das crianças. Agora, recentemente, nós observamos aqui no Brasil a liberação de 40 gramas de entorpecente, né? Você sabe do problema que está acontecendo no Brasil, dos grandes traficantes que estão sendo... Então, todas essas leis estão sendo votadas. E vai chegar o dia que eles votarão também para unificar todas as nações, todo o mundo. E todo mundo vai se direcionar numa nova lei internacional, o qual já existe. Só falta pôr em prática. Quando se acender o anticristo, que virá do pó, vai ser um homem, vai nascer do pó, digamos assim, no sentido figurado, vai ser um homem que vai nascer, vai crescer, e vai ser o regente dessa história. Está na escritura, vai se cumprir, Deus não vai mudar a sentença. E o que eu observo? Que nós vivemos um tempo de perigo, é um tempo muito perigoso. Por quê? Como eu disse que existe direita, esquerda e centro, mas fazem parte do mesmo governo do anticristo. Uns são mais rápidos, mas ambos, todos estão caminhando para o fim. Todos estão caminhando para a condenação porque não estão vivendo conforme a escritura. Ok? Então, direita, esquerda, por mais que tenha alguns evangélicos que se diz supostamente evangélicos, pregando ao contrário da escritura, que vão mudar o mundo, cristãos dizem isso. Tipo, exemplo, Nicolas Ferreira, Marcos Feliciano, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, toda essa, só para você entender, pregam que se eles entrar ou estiver no poder, as coisas vão melhorar. Isso é uma falácia, porque a palavra diz que as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. Com isso, a palavra diz que nós devemos respeitar sim as autoridades e as leis justas e autoridades justas que fazem a justiça de Deus. Do contrário, nós não devemos se dobrar ao sistema, mas rejeitar tudo aquilo que vem que é de errado. Por exemplo, tirar dos bebês, os entorpecentes que estão sendo liberados, enfim, ser contra essas coisas, pregar contra, falar não, Deus não se agrada disso, Deus não está nisso, ambos serão réu de condenação se não deixar dessa prática. Idolatria, feitiçaria, enfim, todos os tipos de pecados. Então, meus irmãos, o que me deixa mais apavorado ou preocupado, digamos assim, não apavorado no sentido de eu estou com medo dessas coisas, não. Eu fico preocupado, na verdade, de ver que estamos caminhando para essa reta final, que direita, esquerda e centro fazem parte do mesmo conluio de Lúcifer, ok? Do mesmo sistema da besta, e as pessoas que se dizem ser cristãs estão correndo atrás disso. As igrejas estão correndo atrás disso. E o problema maior é que nós temos uma ala de esquerda que era totalmente satanista mesmo, luciferiana no caso, de pregar tudo aquilo que é contra a escritura. No caso, o tirar das crianças, liberação de coisas erradas, leis favorecendo o mal, favorecendo a injustiça.
Então, essa é a esquerda. E temos o lado da direita, que fazem e procuram fazer leis conservadoras do lado do certo e da verdade. Mesmo eles não sendo cristãos natos, cristãos verdadeiros, cristãos que deixaram da feitiçaria, que deixaram da idolatria, que deixaram da maçonaria, né? Que deixaram de todo esse sistema do mundo, do dinheiro, do Deus Mamon. São conservadores de bons costumes, que querem o bom costume, mas que não têm a verdade plena em seu coração, na sua vida. E o que acontece? Então, para um bem melhor e para o melhor da humanidade, claro que nós vamos para o lado mais certo. E com isso a igreja se corrompeu. A igreja se dirige então do lado dos conservadores, mas que não têm a Cristo verdadeiramente, que não são convertidos, que até professam a fé, dizem que são cristãos católicos, dizem que fazem parte do reino dos céus, mas não cumprem a mensagem das Escrituras e nem os mandamentos e decretos da lei do Senhor. São falsos cristãos, mas que têm, digamos, o bom costume. E com isso, nessa luta aqui, nesse mundo, sobre a pátria, sobre as nações, eles fazem essa guerra do dividir para conquistar, trazem dissensão. E muitos que estão dentro da igreja, que se diz ser obreiros, pastores, evangelistas, estão andando, estão se assentando na roda dos escarnecedores, que são aqueles, os grandes tribunos, os grandes políticos, os grandes governadores, presidentes do mundo todo. E o que me deixa mais preocupado é que, na verdade, o governo do anticristo vai enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. O anticristo vai, se possível, enganar até os crentes, os cristãos verdadeiros. Sabe por quê? Porque, na verdade, é assim, nós vemos as obras das trevas e as obras da luz. O anticristo vai vir fazendo como obra da luz. Vai parecer cordeiro, vai falar como cordeiro, mas não é. O anticristo, ele vai trazer justiça, paz e segurança. Olha aí, é a direita. Então o que está me deixando pensativo no momento agora é isto aí. Porque o governo do anticristo, ele será um governo ponderado, sábio. Ele vai estar, qual que é a maioria? Nós sabemos que é os conservadores. Por mais mal que vá, mas os conservadores são a maioria. E para isso vai vir o governo do anticristo e vai pôr as suas leis. E para um bem melhor, isto ou aquilo. E ele vai resolver o problema das nações. Vai resolver o problema da fome. Vai resolver o problema do desemprego. Vai resolver todos os problemas. No sentido humano, o qual ele vai falar, eu sou Deus. E diz a palavra que, se possível, enganará até os escolhidos. Por quê? Porque o governo do anticristo, na verdade, vai ser um ponderado, moderado, mas vai ser um conservador. As pessoas vão, digamos, votar para ele, vão adorar o anticristo. Intermédio do anticristo, vão adorar Satanás, porque não é da parte de Deus esse ser, mas sim uma parte maligna para que se cumpra a escritura. E muitos vão ser enganados, por quê? Porque estão correndo atrás do quê? Do Deus Mamon, do dinheiro, da fama, do holoforte, do bem-estar. Nossa, que homem... Vão dizer até isso. Vão dizer até isso, porque eles vão ver a prosperidade do anticristo e vão falar, Deus é com ele. Por isso que ele vai enganar, se possível, está escolhido. Porque ele vai ser conservador. Tudo que ele fizer, está lá em Daniel. Tudo que o anticristo, o inimigo fizer, vai prosperar. Prosperará em tudo quanto fizer. Só que isso vai ser durante os 3 anos e meio. E ele vai enganar. E depois que ele estiver no poder, enganar todas as nações, todos os homens, todos os poderosos da terra, ele vai estar com o poder na sua mão sobre todas as tribos, nações. E aí ele vai dizer, eu sou Deus. Vai se sentar no trono lá em Israel. Vai dizer, eu sou Deus. Vai exigir adoração. Aí eles vão ver quem ele é. Aí ele vai se revelar. E aí sim, ele vai colocar tantas coisas nesse mundo, de leis, que aqueles que hoje são, digamos, de esquerda e acham que estão
sobre a nata, esses serão os primeiros perseguidos. Dentre eles, primeiramente os cristãos, depois eles, e assim vem o reino do anticristo. E com isso, dele se proclamar como Deus, ou dizer eu sou Deus e exigir adoração, então Deus vai começar a manifestar as grandes intempéries sobre toda a humanidade. As 7 trombetas, os 7 selos, os ais, enfim, todas aquelas coisas que aconteceram no Egito vão acontecer agora de novo. E mais, muito mais intensificado. E assim se cumprirá a palavra de Deus. Então o que me preocupa muito hoje é dessas igrejas estar combinada com o Estado. Está se direcionando, acreditando que esses parlamentares, senadores, deputados, presidentes do mundo vão mudar a história da humanidade. Eles estão sendo usados como vaso de desonra, pois são corruptos, são corrompidos e usam o nome de Deus, usam o evangelho para se enganar toda a população. O qual a própria Escritura diz que o nosso reino não é desse mundo. Jesus disse, como eu não sou, vós também não sois. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Aí os apóstolos incrementam mais, mostrando, revelando mais, dizendo que a nossa parte está nos céus. Jesus também relata na sua mensagem que nós devemos buscar, antes buscar o reino dos céus e a sua justiça, que essas coisas demais que nós buscamos, que é o alimento, a veste, a comida, a moradia, vos será acrescentada. Isso é questão de fé. E Jesus enfatiza isso, bem enfático, enfatiza dizendo, olha, vede as aves dos céus, né? Não plantam, não colhem, não guardam em celeiro. Contudo, vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor? Então, irmão, nós vivemos pela fé. A própria palavra diz, o justo, o próprio Deus disse, o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Então, nós vivemos por fé. Não devemos se preocupar, se apavorar com o que está acontecendo. Não devemos. Por quê? Porque a palavra nos garante, Jesus nos garante, Deus nos garante, mesmo que sendo pecadores, falhos. Mas nós somos lá, a igreja de Filadélfia. Enquanto que vocês está sendo repreendida por devido aos seus pecados, e o Senhor a ama da mesma forma, mas está pedindo, olha, se vocês não deixarem o seu pecado, se vocês não abandonar, não voltar ao primeiro amor, vocês vão ser condenados. Nós estamos lá inseridos, a igreja verdadeira, o povo santo, o povo salvo está lá na igreja de Filadélfia, que sofre, que chora, que peca, mas não nega o Senhor Jesus, se esforçando e orando e buscando a verdade do Senhor, em viver tudo o que Ele tem nos ensinado, obedecendo os ensinos e doutrinas, o qual Ele colocou lá em Marcos capítulo 16, lá no Evangelho de Mateus, sobre o pregar, o ensinar e batizar, e guardar todos os seus mandamentos, que assim seríamos salvos da ira do Cordeiro de Deus. Então, meus amados, a minha preocupação no dia de hoje, na verdade, é com o que estamos vivendo. Uma igreja politizada, uma igreja do mimimi, a igreja do pula-pula, do replepé já se passou num certo tempo. Porque, na verdade, eu também sou um cristão pentecostal, eu creio nos dons, eu creio na mensagem, vivo ela, prego ela, executo ela na minha vida. Porque aquilo que Jesus disse, eu acredito e creio. Nas curas divinas, na revelação, enfim, tudo que está na Escritura. Só que com sabedoria, com equilíbrio, tá? Creio tudo isso. Creio em dons de cura, creio. Jesus disse, esses sinais hão de seguir os que creem no meu nome. Porão mão sobre os enfermos e os curarão. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, eu acredito nisto. Eu creio nisto. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu creio nos dons de língua. Eu creio em tudo.
que está na Escritura, o qual é revelado para nós. Mais uma palavra eu deixo para você, meu querido e amado irmão. Mais uma palavra eu deixo para você. Deus, o nosso Pai, não vai buscar a igreja A, B, C ou D. A palavra diz que Deus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Deus, meu amado e querido irmão, está escrito isso: não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não é servido por mãos de homem como se precisasse de alguma coisa. Entenda isso. E muitos aí na terra estão envolvidos com a maçonaria. Eles fazem conluio com o mundo, com o sistema, e arrecadam bilhões e criam impérios, enquanto tem irmãos passando necessidade, passando fome, nu, enfim, passando o desapreço deste mundo. Muitos criam impérios, têm rede de televisão, rede de loja, enfim, estão em cima de um império milionário ou bilionário, como vocês sabem, das grandes igrejas que aí estão. Poderia citar dezenas delas, ou sei lá, algumas delas aqui para você compreender. Poderia citar aí várias que estão aí no sistema religioso, que estão aí nas televisões, pregando e ensinando que só curas, só bênçãos materiais, e não o arrependimento do pecado, não o abandono das coisas erradas. Não, eles não estão ensinando isso. Eles estão ensinando que no nome de Deus você vai fazer isso, a campanha disso, daquilo, e você vai enriquecer, e Deus vai mudar a tua vida. Eles pregam o Deus Mamon. O seu Deus, como está na Escritura, o seu Deus é seu ventre, a sua barriga, o seu bem-estar. Só pensa nas coisas terrenas. É o que diz a Escritura. A Bíblia diz também que desse tempo mau, no tempo do fim, as pessoas, vamos pôr aqui as igrejas, a igreja, os seres humanos, os homens, cercar-se-iam de mestres, de pastores, de bispos, segundo suas próprias cobiças. Esses bispos, esses pastores mercenários, esses mercenários que estão aí, esses pastores falsos, eles bajulariam por motivo interesseiro. E as pessoas se acercariam por motivo interesseiro. Ambos estariam pecando contra o Senhor, contra a mensagem. Um prega o que eles querem ouvir, e eles ouvem o que querem ouvir do pregador enganador. E com isso, as pessoas estão distantes de Deus. E com isso, a vara, a palavra que eles estão falando, a vara faz o milagre, como está lá em Oséias capítulo 4. E a vara faz o milagre e os engana. A palavra faz o milagre e os engana. Ficam presos em laços desse mundo, da carnalidade, e não conseguem conhecer o Criador. Mas, bem diz a Escritura e ensina os apóstolos que não devemos buscar essas coisas. Aqueles que querem ficar ricos, está escrito, caem em tentações, em laços nocivos que submergem o homem ao mal, à ruína, e se transtornam com muitas dores essas pessoas. É o que diz a Escritura. Então, dentro dessa mensagem eu deixo para você não se escandalizar com o que você vê, mas que são cumprimentos da palavra de Deus, e que as coisas vão se intensificar. Antes, busque o reino dos céus, daquilo que Jesus ensinou. Antes, saiba que quando você for servir ao Senhor Jesus, vai vir lutas e dificuldade. Você não vai ser amado por este mundo. As pessoas vão desprezar você. Vós sereis odiado e perseguido por causa do Evangelho de Cristo. Jesus ensinou isso. Se nós passarmos a viver a verdade do que é certo, nós não seremos bajulados, não seremos adorados, mas seremos odiados. Então, irmão, toma a tua cruz, como diz Jesus. Tome a tua cruz, renuncie a si mesmo e siga Jesus, para que você alcance as tuas vitórias. Jesus não prometeu que nós não iríamos ter lutas, dificuldades, em todos os sentidos, quer na carne, na enfermidade, quer nas necessidades do dia a dia. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Então, no caso, nós também venceremos. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso, nosso Salvador.
Então, meus irmãos, não se deixe enganar por política, por esse engano desse mundo. Saiba que se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos também para Ele. A nossa vida, a nossa alma está guardada na mão do Senhor. Como eu disse, nós somos fracos, pequenos, pecadores, como a igreja de Filadélfia. Mas nós somos fiel e não tem nenhuma repreensão contra nós. Porque nós choramos e sabemos e reconhecemos do nosso pecado, das nossas falhas que cometemos diante do Senhor. Então é necessário nós reconhecermos quem somos e quem Ele é. E saber que Ele é o Deus Criador, que não é servido por mão de homem como se precisasse de alguma coisa. Deus não é servido com teu dízimo, com tua oferta. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é dono de tudo. Ele é dono até da vida. A vida que está em você pertence a Ele, a alma que está em você pertence a Ele. Ele nos dá o fôlego que nós respiramos. Por isso, meu irmão, não se deixe enganar no final desses tempos. O final dos tempos seria tempos de engano e de abandono da verdade de Deus, como está na Escritura. Tome posse da tua vitória, meu irmão, em o nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Espero você estar nos assistindo, cooperando, compartilhando e levando a mensagem da verdade, porque a palavra diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, ok? Então, se você é ovelha, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus, amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus, nosso Pai, vos abençoe para todo sempre e para a sua própria glória, amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.